Olá, hoje o RDTV recebe o senador José Medeiros, do PSD, para falar um pouco sobre conquistas para Mato Grosso e também alguns projetos de lei que prometem causar alguma polêmica. Senador, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no RDTV. Eu que agradeço. Bom, vamos iniciar por essa crise dos caminhoneiros em que o senhor atuou aí, né, no início do ano, para buscar essa aprovação do projeto de lei que tenta implantar um frete mínimo, uma tabela, né, para todo o território nacional. Em que situação está hoje esse projeto de lei e essa situação com os caminhoneiros? Olha, nós fizemos naquele momento uma negociação com os caminhoneiros. Nos comprometemos a fazer uma reunião com o governo do estado, como eles pediram, e também conseguir uma agenda no governo federal. Eu fui até o presidente Temer, ele determinou que o ministro Padilha cuidasse da situação, os caminhoneiros suspenderam a greve, mas ocorre que no desenrolar do tempo, Padilha ficou doente e eu vi que essa pauta esfriou. Conversei na quarta-feira ainda com o ministro Embaçaí, para que ele pudesse absorver essa pauta dos caminhoneiros, porque eu estou vendo que daqui a pouco eles perdem a paciência e acabam fazendo outra greve, o que não é interessante para Mato Grosso e nem para o Brasil. Nesse meio tempo também aconteceu aquele atoleiro ali no Pará, que tem um impacto direto na economia de Mato Grosso, em determinados dias chegou a ter quase 5.000 veículos atolados, isso é uma tragédia. E de forma que eu tenho justamente levado ao governo federal a situação que passa Mato Grosso. E tenho dito na tribuna do Senado também, Mato Grosso não pode esperar mais. Mato Grosso, ele tem sustentado o Brasil em termos de economia. Talvez os mato-grossenses não saibam da importância do Mato Grosso nesse momento, mas Mato Grosso, enquanto o Brasil todo regrediu no número de vagas de emprego, Mato Grosso no início do ano agora teve um acréscimo de 50 mil, quase 50 mil novos empregos, enquanto no país inteiro caiu. Então nós precisamos ser também aquinhoados com as ferramentas para que a gente continue produzindo e gerando emprego. Bom, o senhor também intermediou aí a vinda de parte do FEX, né, o Fundo de Exportação para Mato Grosso. De que forma isso pode ajudar diretamente nessa situação? Até para quem está nos assistindo, o FEX pode parecer uma coisa estranha, mas eu até explico. Existe uma lei chamada Lei Candir, que ela proíbe o estado de Mato Grosso de cobrar. Você vê esses campos lotados de soja, pensa que de repente o estado de Mato Grosso é rico. Não, é um rico, pobre estado, porque não cobra nada de imposto sobre essa produção. O que acontece? O governo, então, criou um fundo de compensação para Mato Grosso, que se chama FEX. Mas o governo, durante o tempo, ficou sem pagar. Quando eu cheguei no Senado Federal, a presidente Dilma simplesmente falou que não ia pagar. Nós começamos um movimento lá de trancar a pauta, começaram a pagar. Mas o FEX não compensa as perdas todas. E a nossa briga é para que Mato Grosso receba o que é devido. Nós precisamos rediscutir essa Lei Candir. E de que forma o senhor está em contato aí com os produtores, com esse setor do agronegócio, para tentar fortalecer mais esse trabalho? Já me chamaram até de chaveirinho do agronegócio, essa coisa toda. Na verdade, não tem como você... De fato, eu não sou uma pessoa, não tenho propriedades, mas não tem como você representar o estado de Mato Grosso se você não defender a economia desse estado. E a nossa economia de subsistência, a base da nossa economia é o agronegócio, é a pecuária, é a agricultura. E quando eu digo agricultura, em toda a sua extensão, desde o pequeno produtor ao grande produtor, e você precisa estar antenado com o que está acontecendo. É por isso que eu tenho me preocupado com a questão do transporte, com a questão das rodovias. Tive uma reunião essa semana lá com o ministro Moreira Franco, justamente para a gente fazer uma ligação da 242 ali, perto de São Félix do Araguaia, com o Tocantins. Porque você fazendo aquela ligação ali, nós vamos conseguir tanto facilitar a saída ali para aquela região do Tocantins, como ligar a produção de Mato Grosso a Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, o que vai baratear muito os custos e também evitar que desça essa quantidade de caminhão
aqui para Cuiabá. Temos uma outra luta que é fazer essa ferrovia vir de Rondonópolis até Cuiabá. A gente sabe que isso foi sonho de Vicente Voolo, já era sonho de Marechal Rondon. E nós precisamos concretizar a estrutura viária de Mato Grosso, porque os produtos de Mato Grosso têm alta competitividade. O nosso produtor conseguiu, via Embrapa, via todos os agentes, chegar a um índice de produtividade maior do que muitos países. Do que os Estados Unidos, por exemplo, tem problemas climáticos muito fortes. Mas acontece que, devido a essa falta de infraestrutura, os produtos norte-americanos chegam no mercado chinês a metade do preço do nosso, sendo que a gente tem maior produtividade, tem todas as tecnologias, mas a gente se perde, a nossa safra se perde na estrada. Como disse o ministro da Agricultura, a nossa safra, o lucro vai para o ralo. Bom, senador, falando ainda de projetos em que o senhor está à frente, uma das suas propostas é um projeto de lei para proibir o judiciário de utilizar o WhatsApp para investigação, né? Isso daí decorre daquela confusão que houve de bloqueio, que todo mundo ficou sem acesso. Qual é a ideia desse projeto de lei? Na verdade, sou totalmente a favor de que o judiciário, que o Ministério Público, que a polícia tenha todas as ferramentas para investigar. O que esse projeto discute é o seguinte, é que não possa ser efeito de ação de qualquer órgão do judiciário, da polícia, de quem quer que seja, de você bloquear todo um serviço público porque tem um problema jurídico com alguém. Que a nossa defesa desse projeto é assim, se tem uma confusão, se alguém fez um gato na água, no cavalete d'água, que seja punido o que fez. E que a briga seja entre o órgão da água e aquele sujeito que fez o gato. E não você cortar a água de toda a população. Eu estou usando esse exemplo para mostrar o que tem acontecido com as comunicações. Porque hoje, as comunicações, elas têm se tornado, principalmente as comunicações via WhatsApp, via esses aplicativos, têm se tornado ferramenta de trabalho. São estudantes que o utilizam. A imprensa mesmo, eu vejo que os repórteres e os jornalistas usam muito o WhatsApp. E de repente vocês têm essa ferramenta, esse instrumento de trabalho tolhido. Por quê? Porque alguém lá no EAPOC cometeu um crime via WhatsApp e a empresa, a Facebook, não forneceu os dados dessa pessoa, aí o juiz manda cortar de todo o Brasil. Isso nós somos contra. Então somos a favor que a justiça investigue, mas não em detrimento de toda a sociedade. Então é por isso que esse projeto busca justamente, olha, não cortar serviços essenciais, e eu digo que hoje, embora não esteja ali na lei como serviço essencial, mas hoje esses aplicativos são essenciais. Bom, senadora, uma outra questão também, que a gente sabe que pode gerar ainda uma certa polêmica, porque já está provocando, né, defesas e ataques, uma sugestão de proposta que foi levada, né, por um cidadão e que está aí na Comissão de Direitos Humanos, daquela questão do fim da imunidade tributária para entidades religiosas. O senhor é o relator, né, na comissão? Isso. Como é que para o internauta que não entende, o que isso pretende propor, o que representaria, e o senhor acredita que vai passar, vai se tornar um projeto de lei? Para que o nosso internauta possa compreender toda essa história, hoje a nossa Constituição garante a crédito de qualquer culto a imunidade sobre o que ela arrecadar, o que ela ganhar. Então, não importa se é o terreiro de Umbanda, se é o centro espírita, se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, assim, de qualquer culto, hoje são isentos, têm imunidade tributária, não pagam. Acontece que houve essa sugestão de projeto na Comissão de Direitos Humanos, caiu para que eu possa relatar, e o que a gente tem notado é que tem gerado realmente uma polêmica muito grande. Muitas pessoas da sociedade defendem que as igrejas sejam tributadas, que aquele dízimo, que aquela oferta que o católico vai lá e coloca lá para ajudar a igreja seja tributada, que o dízimo que coloca na igreja, enfim, todas essas ofertas. E aí tem argumentos de ambas as partes. Uns dizem, olha, essas pessoas estão usando o dinheiro para comprar jatinhos. Outros dizem, olha, o dinheiro está sendo desviado. Já do outro lado, as igrejas dizem, eu conversei, por exemplo, com um bispo, ele falou, senador, a maior instituição
de ajuda, de trabalhos sociais, de obras sociais, é a Igreja Católica. Se isso cortar, nós vamos ter que fechar hospitais, nós vamos ter que fechar faculdades, porque a gente faz esses trabalhos todos, e citou, por exemplo, que em Mato Grosso, no passado, muitas escolas em Poxoréu, região de Rondonópolis, Cuiabá, enfim, todo o Mato Grosso, foram feitas por padres italianos que vieram, e as ofertas vinham, inclusive, da Itália, da igreja lá na Itália. E que ele falou, isso não é possível, porque se for tributado, a gente não consegue fazer isso, teríamos que fechar tudo isso. Então é um argumento forte. A mesma coisa, as igrejas evangélicas dizem, a Batista tem seus trabalhos, a Presbiteriana tem suas faculdades com mais de 50 mil pessoas espalhadas, hospitais, essa coisa. Também são argumentos fortes. Então nós estamos naquela fase de ouvir a todos e no final fazer um relatório. Eu de todo jeito vou sair chamuscado. Algum lado vai ficar contrariado e eu vou ter o desgaste político, mas óbvio que o trabalho parlamentar nos propõe a esses enfrentamentos e que você não tem como agradar todo mundo. Falando em política, então, senador, nós temos visto aí todo o debate em torno das reformas tributária, previdenciária, trabalhista, um anseio da população, um temor também, no caso da previdenciária, né? E aí nós vimos aí, até hoje mesmo eu estava vindo para cá, ouvindo um pouco a CBN Nacional, a Rádio CBN Nacional, e uma das comentaristas deles falando um pouco daquela situação em que o STF, ele não aceitou o argumento de utilização de Caixa 1, né? Foi no caso até da denúncia aí do senador Valdir Rauff, né? Que ele foi acatada a denúncia contra ele disse que houve aí um recebimento de valores que foram legais, que foram declarados, né? E aí o STF não acatou, né? E aí, na verdade, assim, de bastidores o que se diz é o seguinte, começou-se a movimentar aí novamente a busca da anistia do Caixa 2, né? Então, assim, há um contrassenso, até uma crítica que eu ouvi foi justamente essa, é que dentro, às vezes, do parlamento existe esse movimento muito grande para anistiar o Caixa 2 e as reformas principais que todo mundo espera e tal, andam a passos mais lentos. Qual a sua avaliação dessa situação, senador? E só para explicar também, porque é um assunto muito técnico, muito complexo, o Caixa 2 é aquele dinheiro que não é contabilizado dentro da declaração que se faz na Justiça Eleitoral. O que aconteceu com o senador Valdir Raupp, e esse julgamento se revestiu de toda uma importância maior, porque pela primeira vez a Justiça brasileira disse o seguinte, tudo bem, você declarou na Justiça Eleitoral, isso não significa que esse dinheiro era lícito. Seja legal, né? Seja legal. Então, se o dinheiro for fruto de uma árvore envenenada, ele está toda contaminada e aí não vale aquela legalidade não vale mais eu dizer, olha, todos os meus recursos, minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O que o STF falou, irmão, isso aí precisa isso, mas não é o bastante. É preciso que esse dinheiro seja um dinheiro limpo, um dinheiro de origem lícita. Ponto. Essa eu diria, uma jurisprudência que começa a definir os próximos julgamentos daqui para frente. Mas uma coisa que tem sido muito falado na imprensa e que a população tem ficado extremamente agoniada, assim, vão anistiar o Caixa 2. Mas é que eu vou dizer para vocês sabiam que o Caixa 2 não é crime? Então não tem como anistiar o que não é crime. Moralmente, todos nós sabemos, olha, isso já devia ser crime. Porque de onde surge uma lei? Surge dos costumes, dos valores. Por exemplo, no início do século passado, as pessoas casarem com 13, 14 anos era normal, plenamente normal. Hoje isso é crime de estupro. Então os valores vão mudando e as leis vão se adaptando aos novos valores. Os valores da sociedade hoje é o seguinte, ela não aceita essa história de Caixa 2. Então isso tem que ser criminalizado. Mas aí, como alguém lá tinha dito o seguinte, olha, se criminalizar o Caixa 2 agora, tudo que foi feito para trás fica anistiado. Não, gente, não tem como ficar anistiado, porque não era crime, então já vai ficar mesmo, vai ser daqui para frente. Agora,
Aí é que está a preocupação das pessoas. Então vai acabar com a Lava Jato? Não. Sabe por quê? Não tem ninguém lá incriminado por Caixa 2. As pessoas que estão ali foram pegas por corrupção passiva e ativa, lavagem de ativos, lavagem de dinheiro, né? Então não influi aí o Caixa 2. O que a gente precisa fazer ali no Congresso agora é tornar o Caixa 2 crime. Colocar na lei, no artigo do Código Penal, como um crime tipificado ali, para que daqui para frente possa ser punido. Mas anistiar não tem, porque já está anistiado. A lei penal brasileira ela não pode retroceder para trazer prejuízo para o réu, né? Então, e o senhor concorda com essa criminalização? Totalmente. Você nota que ele já está criminalizado na cabeça das pessoas. As pessoas estão achando que vai tirar o crime. Não, ele nem virou crime ainda. Então essa que é agora. Agora, lógico, se falar assim, olha, nós vamos fazer uma lei para descriminalizar, anistiar a corrupção passiva, corrupção ativa, aí sim, aí é um desmonte da Lava Jato e tudo. Mas eu digo a vocês, a Lava Jato é um trem que saiu de partida, vai passar por várias estações, só para no final. Não tem como segurar a Lava Jato. Se tivesse, Dilma teria segurado, Zé Eduardo Cardoso tinha segurado, Lula tinha segurado. Ninguém segura a Lava Jato. A gente vê aí também na sociedade manifestações, e vimos nos carnavais, né, manifestações pró-impeachment agora do presidente Michel Temer, né? A gente sabe aí que existe esse processo no TSE de cassação aí da candidatura de Dilma e Temer, e isso daí vem vindo com alguns depoimentos, né, da Lava Jato. O senhor acredita que pode acabar havendo essa cassação realmente e que consequências isso poderia trazer para o Brasil? Olha, tomara que não. E até fazer uma ressalva do carnaval que a gente sentiu aí, os mesmos de sempre, é mais do mesmo, os chamados grupos, essa turma que vive falando no nós, o coletivo, na verdade tem interesses escusos por trás, e fica usando o coletivo, e é onde você vai ter uma plaquinha lá fora Temer. São as viúvas de Dilma, as viúvas do PT que continuam aí nesse lenga-lenga. São pessoas que não estão preocupadas com o Brasil. O Brasil dessa gente é dinheiro, é cargo, é a boquinha. Então, como perderam, eles continuam aí pedindo impeachment, assim como pedem de tudo. Quando é impeachment do PT, aí, nossa senhora, aí é contra a democracia, quebra a democracia. Nesse momento, eu acho muito importante que o presidente, eu não votei no Temer, mas eu acho muito importante que esse governo termine e que a gente passe uma régua nessa bagunça toda em 2018, que o eleitor possa realmente mostrar essa sua indignação nas urnas, porque o eleitor foi em 2013 para as ruas, mostrou toda a indignação, quando chegou na hora das urnas, toda a catrefagem voltou ao poder. Então, é preciso que essa indignação se manifeste na hora do voto. Então, eu digo que nesse momento, se você tirar o governo Temer, é uma temeridade. Por quê? Ruim com Temer, pior sem ele. E eu explico por quê. A economia começa a mostrar um rumo. As coisas estão começando a se engrenar, os números estão começando a ficarem positivos. Se nesse momento houver uma quebra política aí e tiver que trocar tudo, aí a cangaia cai do jegue. O que ocorre? As nossas notas vão cair lá para baixo, o pessoal vão ver que aqui está uma bagunça política, não vão ter segurança para investir, e nós que já estamos com 14 milhões de desempregados, vai aumentar esse número. Então eu me preocupo com isso. Agora o que eu vejo lá é o seguinte, o PT não quer saber disso. Eles estão falando dos trabalhadores, agora resolveram defender a Previdência, essa coisa toda. Não se preocupar, Lula fez a reforma da Previdência quando era necessário e tal. Não estamos aqui criticando. O que a gente está dizendo assim, a incoerência do discurso dessa gente. Eles querem simplesmente o quê? O caos total para eles virem como salvadores da pátria, do próprio caos que causaram. Então essa até porque, dependendo do prazo aí, não seria uma eleição direta, né? Pela eleição Constituição, indireta. Uma eleição indireta. E isso daí, muita gente nem sabe que existe, né, senador? Olha, gente, eu vou até dizer uma coisa. Como já mudou o ano, já está para os 2 últimos anos, a eleição seria feita lá no Senado. Aí, só para vocês fazerem um cenário, ali tem boa parte que estão totalmente incriminados naquela... já são réus até nessa Lava Jato. Nós poderíamos ter, é por isso que eu digo, ruim com o Temer, pior sem o Temer. Nós
por acaso, por hipótese, uma pessoa extremamente, vamos dizer, enlameada nesse processo todo, de repente eleita lá no colégio pelos seus pares. Eu disputei agora uma eleição lá no Senado, em que as pessoas se diziam todas muito indignadas contra o sistema ali da presidência do Senado. E eu lancei a candidatura também para ver qual era o tamanho dessa indignação. Comecei em torno de 35 votos, terminei com 10 a eleição. Então a gente nota que essas indignações, às vezes, ela é sazonal, momentânea. Vamos tirar Temer, tira Temer na emoção. E aí, pode ser que coloque um pior. Para a gente encerrar, senador, 2018, o senhor vai ser candidato? Olha, lógico que eu não posso, está muito longe, eu não posso ser candidato de mim mesmo, mas tenho construído, tenho trabalhado muito para colocar esse trabalho que eu estou fazendo lá no Senado em apreciação dos eleitores de Mato Grosso. Sim, nós temos, eu tenho dito o seguinte, nós precisamos ter a audácia dos patifes. Não agir como os patifes, mas se nós que queremos uma mudança, ficarmos andando, baseando nossa atividade política na lei do menor esforço, nós não vamos mudar aquilo nunca, porque eles não cansam, eles são incansáveis, reunião de noite, aquela coisa toda, e lógico, sempre tramando contra a sociedade. O que a gente precisa é trabalhar muito. Eu tenho feito isso, levantado cedo, dormido tarde, e buscando, conversando com as pessoas, e pretendo sim, em 2018, lógico que isso depende de toda uma conjuntura, de como vai estar o governo, das alianças que vão ser montadas, se o partido vai ser possível me dar legenda ou não. É todo um conjunto que às vezes não depende de mim. E eu, como eu disse, eu não posso simplesmente chegar aqui, eu sou candidato e pronto. Não, eu preciso conversar com as pessoas e construir esse cenário para que eu possa ter a possibilidade, o privilégio de colocar meu nome para apreciação dos mato-grossenses. Ok, senador, muito obrigada pelas suas informações e sua presença novamente aqui no RDTV. Eu que agradeço, me sinto muito honrado de ser convidado, porque acompanho esse órgão de imprensa que é um player na política mato-grossense. Eu sinto lá nos computadores do Senado, quando você digita o R, já aparece RD News, e a gente sente que são os mato-grossenses todos, tanto na Câmara como no Senado, que utilizam o site para se informar e para balizar. Aí as pessoas dizem, olha, fulano tem mais, o RD News é sempre colocado como parâmetro, né? Fulano tem mais números e tal, mas a gente sente que, em termos de pauta política, o RD News é um dos pilares da informação política em Mato Grosso, e todo mundo acompanha devido à credibilidade de vocês, e a equipe está de parabéns. Que bom, a gente agradece muito. Nós conversamos hoje com o senador José Medeiros, do PSD. Falamos um pouco de tudo e, na verdade, a gente aproveita também, quando tem aí uma presença de um parlamentar como o senador, a gente falou um pouco aí sobre projetos de lei em que ele está à frente, o projeto de utilizar o WhatsApp, aliás, de proibir a justiça de utilizar o WhatsApp como investigação, mas no sentido de atingir a todos, porque nós vimos aí as polêmicas que houve, né, quando houve o bloqueio do WhatsApp. Falamos também um pouco da proposta do fim da imunidade tributária para entidades religiosas, que ainda não se tornou projeto de lei, está em sugestão também lá no Senado. Um pouco também da situação da crise dos caminhoneiros, né, a expectativa para esse setor aí, e de política, né? Falamos de Operação Lava Jato, falamos de Caixa 1, Caixa 2, enfim, você que quiser acompanhar, quiser se informar um pouco mais, você pode rever e mandar essa entrevista também para os seus amigos, para as pessoas que querem estar atualizados sobre a situação política e, neste caso, sobre o posicionamento do senador José Medeiros. Então você pode entrar lá no site, no RD News, no RDTV ou no canal do RD News no YouTube e compartilhar essa entrevista. A gente se vê na próxima.